Olá, uma ótima tarde a todos. Eu me chamo Aline e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os sistemas financeiros da DataCentro, que engloba o sistema Data Money e o sistema Win Contas. Vamos conversar sobre cadastro de contratos, geração de faturamento e até o envio das notas fiscais pelo sistema. Então, iniciando aqui o sistema Data Money, nós temos aqui dentro do sistema Data Money um cadastro de contratos, tanto no Data Money como no sistema WinContas, nós também temos os cadastros de contratos. O que são os cadastros de contratos? São os contratos que vocês vão firmarem junto com os clientes de vocês, para vocês terem um controle de todas as contas a receber das empresas dentro do Data Money e no Incontas do escritório contábil. Porque dentro do Incontas, como a gente conversa, né, ele é um gerenciador de empresas. Então, ele vai gerenciar o escritório raiz, o escritório mãe, que vai gerenciar as contas a receber desse escritório e as contas a pagar também. Essa é a diferença entre o Incontas e o Data Money. O Data Money, ele gerencia todas as contas a receber e a pagar de todas as empresas. Então, dentro do Data Money, a gente tem a manutenção de contratos, que a gente precisa sempre incluir elas aqui dentro do sistema para ele poder gerar os contratos de vocês dentro do sistema, aonde a gente tem um contrato padrão dentro da Data Central, que vocês podem usar aquele contrato padrão com as cláusulas, todo o conteúdo que tem dentro dos contratos. Mas, caso tenha necessidade, vocês podem editar esses contratos e também podem trazer os contratos que vocês já têm firmados com os clientes de vocês para dentro do Data Money e do Incontas. Lá, aqui dentro dos sistemas, a gente pede para os clientes gerarem os contratos. É interessante vocês terem os contratos aqui dentro para vocês poderem fazer a geração de faturamento, que é o resultado do contas a receber de vocês, para poder gerar as notas fiscais, para poder gerar também o envio de recibos de contas a receber de vocês para dentro do escritório. Então, dentro do Data Money e dentro do Incontas, as telas são muito semelhantes. Como eu mencionei anteriormente, a única diferença aqui entre um e outro é o cadastro do escritório dentro do Incontas. Voltando aqui no cadastro de contratos, a gente tem aqui os clientes que vocês já cadastraram dentro do sistema, né, que são as empresas, né? Daí aqui vocês vão colocar para qual cliente vocês estão gerando o contrato, as configurações de renovação, se é indeterminado, se é anual ou se é mês base, se a renovação vai ser manual ou se vai ser automática, e a moeda indexador de renovação, se vai ser por real, por salário mínimo, aí é definido por contrato e por cliente. Os serviços, tá? Aqui dentro do Data Money, nós chamamos de serviços. Então, aqui vocês vão incluir os serviços que vocês vão prestar para cada um desses contratos, se é uma consultoria, se é honorários, hora técnicas. Então, vocês podem entrar aqui nos serviços e incluir esses serviços que vocês prestam para os clientes de vocês. Dentro do cadastro dos serviços, vocês podem entrar, editar todos eles, determinar uma conta contábil. Caso vocês também já trabalhem com o sistema contábil Millennium, existe a integração entre o sistema financeiro e a contabilidade, tanto do Data Money como do Incontas. Tá? Aqui também dentro dos honorários, ó, temos os serviços, onde também vocês podem trabalhar aqui dentro. Então, aqui a gente coloca as contas contábeis para poder ter essa integração entre os sistemas, e abaixo a gente coloca para aparecer no documento, na nota fiscal e nos recibos de provisórios, tá? Esse serviço vai aparecer lá nas notas, percentuais de tributos, código de atividade, lembrando, sempre dentro do cadastro dos serviços ou dos honorários lá no Incontas, esses campos têm que estar preenchidos para sair corretamente lá nas notas, para poder fazer a conversação entre o sistema e o portal da prefeitura. Tá? Então, aqui a gente inclui os serviços, a quantidade, o início, o período de vigência, início e fim, os vencimentos, tá? Vencimentos, eu quero que cada contrato tenha uma data diferente de vencimento, vocês vão determinar a data aqui,
o mês de vencimento e a correção, né? Multas e juros. Então, a multa e juro pode vir considerando que tem lá dentro do cadastro da empresa ou do escritório, ou vocês querem informar manualmente aqui no contrato, cada cliente tem um percentual de juros e multa diferente, ou vocês podem desconsiderar juros e multa. As obrigações da empresa, o sistema traz por padrão essas configurações de área 1, área 2, área 3, tanto que aqui dentro do escritório, dentro do cadastro, dentro do Em Contas, as configurações de obrigações vocês podem incluir, ó, incluir alteração ou renovação, né? Ó, o sistema carrega um padrão, tá? Aqui é bem para escritório contábil. Todas vocês podem entrar e modificar as obrigações. Aqui no Em Contas, ele traz mais a parte contábil, fiscal, pessoal e outros. E no Data Money, ele traz por área. Se a gente entrar aqui, ele vai carregar o padrão das configurações e vocês também podem trabalhar com a nomenclatura dessas configurações aqui. Então, aqui é as obrigações que a empresa tem sobre esse cliente que vocês vão incluir nos contratos. Informações bancárias. Se vocês desejam gerar remessa bancária para os bancos, para poder emitir os boletos, fazer o envio das cobranças pelo banco, o sistema também faz envio de remessa bancária. Precisa ter no cadastro os convênios bancários. Tá? Podem colocar observações como tipo de chave Pix, o número da chave Pix. Testemunha, caso tenha, para incluir dentro dos contratos. E se trabalha com o centro de custo, com rateio por centro de custo, também é possível incluir aqui nos contratos. Então, esses contratos são simples de ser incluídos dentro do sistema. É possível emitir os contratos tanto no Em Contas como no Data Money. Só selecionar o cliente, selecionar o contrato padrão e pré-visualizar. Neste momento, vocês podem ler o contrato que vocês estão gerando para os clientes, e aí vocês podem editar esses contratos. Então, o contrato tem aqui dentro do Data Money e também tem aqui dentro do Em Contas. As configurações são as mesmas. Vocês podem anexar documentos dentro dos contratos, como cópia de identidade, cópia de documentos dos clientes. E podem também emitir os contratos por dentro do Em Contas. Podem listar os contratos. Aqui eu estou dentro do Em Contas, vocês podem listar todos os contratos que vocês têm dentro do sistema, ativos e inativos. Podem aqui na emissão de contratos, vocês também podem incluir os contratos de vocês, tá? E podem editar os contratos também. Se a gente entrar aqui no lapisinho ao lado, o sistema vai abrir o contrato e vai permitir a edição do mesmo. Vocês podem alterar as cláusulas, mexer nas macros, podem incluir macros e incluir cláusulas aqui dentro. Então, listagem e renovação de contratos. Vocês desejam renovar um contrato, tem como fazer uma lista de renovação de contratos, tá? E a gestão de clientes e contrato em Excel, tá? Aqui é um formato, né, de todos os contratos que estão pendentes ou que estão em aberto, que tem, né, nas contas de cliente e serviços mensais. Tem também, aqui a gente está dentro do Em Contas, e a gente tem essa opção aqui dentro do Data Money também. Na parte de geração de faturamento, sempre que vocês forem gerar um faturamento de contas a receber, o sistema automaticamente também vai fazer a geração das notas fiscais. Então, na geração de faturamento, isso a gente fala depois que vocês já fizeram toda a parte cadastral dentro dos sistemas, incluir os contratos certinhos dentro dos sistemas, vocês vão partir para a parte de faturamento. A tela de geração de faturamento é esta, tanto no Data Money, quanto aqui dentro do nosso Em Contas. Sempre vai vir a competência que estiver padrão lá na tela principal do sistema. Posso gerar o faturamento de alguns clientes, só do que eu desejar, tá? Porque eu tenho aqui a opção de marcar os clientes que eu quero gerar o faturamento. Ou eu clico no pesquisar e ele vai me trazer todos os clientes que eu tenho para faturar. Sempre procurar cuidar aqui a data de faturamento,
certo? Então, se eu estou fazendo um faturamento da competência de agosto, eu vou botar a data de faturamento, eu posso botar 31 de agosto, ou eu posso determinar uma outra data de faturamento, tá? Se eu trabalho com centro de custos, é obrigatório ter a opção aqui, centro de custo. Perfil de imposto. O que, que seria o perfil de imposto? É aqueles impostos que vão sair nas notas fiscais, tanto municipal quanto federal. Então, é necessário a gente entrar aqui no perfil de impostos e determinar se o meu imposto é federal, aí eu vou ver aqui as alíquotas, as siglas dos impostos que eu preciso incluir, e se for municipal, ISSQN. Se a empresa é do Simples Nacional e não tem tributação de impostos dentro das notas, pode deixar o campo em branco que o sistema vai aceitar a geração de faturamento assim. A natureza da operação é um campo obrigatório, tá? Então, a gente precisa selecionar a natureza da operação, cuidar para selecionar a natureza da operação que está lá no portal da nota fiscal, lá no portal da prefeitura, para o sistema, como eu disse anteriormente, conversar entre o sistema e o portal. Tá? Posso colocar alguma observação e até informações adicionais. Neste momento que eu marco para gerar o faturamento, eu gero ele e o sistema começa a trabalhar no processo. Ó. Ele está gerando as notas fiscais, tá? Ele vai fazer a geração das minhas notas. Aqui pedi para mim anexar uma alíquota. Vem aqui para o em contas. Ó, processo concluído. Deseja visualizar? Sim. Ele gerou para mim tá? Um contrato. Eu tenho um cliente só, ele gerou um faturamento. No momento que eu fecho, ele sai da tela de geração de faturamento. E assim ele vai processar aqui no Em Contas também. Aqui eu já tenho um faturamento, tá? Tenho 2 contratos para esse cliente aqui com esses valores. Então, aqui eu já tenho faturas prontas para o mês de agosto, ó. Tá? E aqui no Data Money também, agora eu já tenho uma fatura para o mês de agosto, ó, de 1.060. Aqui eu só posso excluir, ou atualizar o grid, ou se eu não visualizar as faturas que eu desejo, eu preciso alterar a data para poder visualizar as demais faturas. Depois a gente tem a manutenção de títulos. Aqui aparecem os títulos que eu tenho aberto em agosto. Esses títulos podem ser quitados manualmente aqui pela quitação de títulos, ou eles podem ser quitados quando vocês gerarem uma remessa bancária e tiverem um retorno bancário. O sistema faz a liquidação pelo retorno bancário. Tá? Aqui a gente pode sempre modificar, pode excluir os títulos, mas para fazer a exclusão tem que ver se não vai estar vinculado ou com a geração das notas fiscais ou com alguma fatura que está em aberto. Então, se desejarem quitar um título, é só clicar em cima dele e realizar a quitação por aqui. Ah, quero quitar vários títulos de muitos clientes. Tem a liquidação de títulos múltiplas. Também é possível quitar vários títulos de um único cliente com um único comando. Aqui ele vai aparecer todas as duplicatas que eu tenho em aberto. Eu posso selecionar as que eu desejo quitar desse cliente e fazer uma quitação múltipla. Eu desejo também gerar um recibo de cobrança. Fiz o meu faturamento, agora eu quero fazer um envio de cobrança primeiro para esse cliente, antes de fazer o envio da nota fiscal lá para o portal, antes de ter essa nota já emitida. Posso gerar um recibo, tá, de cobrança e fazer o envio para o meu cliente. Né? Aqui eu vou botar competência agosto. Vou selecionar o meu cliente, que eu tenho duplicatas em aberto aqui, né? Com a data de emissão, competência, os vencimentos dessa minha duplicata. Se eu precisar imprimir CRC do contador, eu marco aqui, né, e pré-visualizo. Se lá dentro do cadastro da empresa, na aba logomarca, tiver o logomarca da empresa, vai aparecer aqui para vocês, tanto dentro do Data Money, no cadastro das empresas, como aqui no Em Contas, lá dentro do cadastro do escritório contábil, porque aqui no Em Contas a gente não pode esquecer, sempre vai sair a logomarca e os dados do escritório contábil. Tá? Então, não esqueçam da diferença. O Em Contas, a raiz dele é o cadastro lá
do escritório contábil que gerencia as empresas. E o Data Money tem as empresas registradas que vocês podem gerenciar o contas a receber e o contas a pagar dessas empresas. Tá? Então, aqui é o recibo de cobrança antes de vocês fazerem o envio das notas fiscais lá para os clientes e para a prefeitura. Então, as emissões de notas fiscais podem ser feitas manual. Caso vocês não desejem fazer faturamento aqui por dentro do sistema, o cliente chegou para vocês e fez um pagamento automático para vocês, direto no escritório, vocês podem gerar uma nota fiscal para ele manualmente, sem precisar fazer a geração do faturamento. Vou simular uma aqui para vocês poderem visualizar como é simples de trabalhar com essa parte aqui, tá? Aqui eu botei uma consultoria, ó, ele já me trouxe, como eu botei um perfil de impostos e a minha alíquota ISS 3%, ele já trouxe aqui o valor destacado, eu posso colocar como retido, tá, esse imposto, posso colocar informações adicionais como centro de custos e as formas de pagamento. Todas essas informações aqui são editáveis dentro do sistema. Eu posso salvar ou salvar e transmitir. Tá, vou salvar minha nota. Aqui no Em Contas é o mesmo processo. Quero gerar uma nota fiscal manual dentro do sistema, é só eu entrar no Geração Manual e fazer a nota por dentro do sistema. Se eu gerei o meu faturamento, automaticamente as minhas notas já estão aqui no gerenciador de notas fiscais. Estão todas aqui como situação gerada. E aqui dentro do Data Money também, tá? Ó, elas estão aqui como geradas. Não quer dizer que essas notas já estão lá no portal. Para a gente poder visualizar essas notas lá no portal, a gente precisa enviar. Quando a nota é enviada com sucesso, a gente consulta e daqui essa situação sai de gerado para nota, vem a série e o número da nota. Neste momento, vocês já podem imprimir as notas, enviar para os clientes de vocês por e-mail, tanto aqui quanto aqui. Aqui também é possível fazer o cancelamento das notas. Depois que elas estão com a situação como nota, vocês também já podem cancelar por aqui. Então, resumindo, vocês não precisam fazer a geração do faturamento de vocês e depois acessar um site para fazer a geração das notas fiscais lá por dentro do portal. Vocês podem fazer tudo centralizado dentro dos nossos sistemas financeiros, tanto o Data Money quanto o Em Contas. Aqui, se eu fizer o envio de uma nota, o sistema vai me acusar uma falha, porque eu não tenho certificado digital dentro do cadastro da minha empresa, ou, se tratando aqui do Em Contas, dentro do cadastro do escritório contábil. Então, aqui a geração das notas também é possível fazer da forma manual ou pela geração de faturamento. Aí fica de livre escolha do cliente. Quando os clientes fazem os pagamentos, vocês podem gerar recibos também, tanto recibo simples como recibo parcial detalhado, tá? Os recibos, o que são? O cliente fez o pagamento e vocês querem enviar um recibo de pagamento para ele. Então, pode ser para clientes com contrato, sem contrato, ou até um cliente que chegou para vocês e fez um pagamento e ele não tem nem cadastro. Vocês podem emitir os recibos por aqui, ó. Os clientes com contrato, vocês podem selecionar eles aqui, selecionar o contrato que está em vigor, né, ou porque os inativos não vai aparecer para vocês, o serviço que ele está fazendo a quitação, né, da dívida, as datas, e se ele pagou no Pix, ou se ele pagou diretamente no caixa, e a forma de pagamento. Determinamos um valor e confirmamos, tá? Ai, que eu tenho um contrato aqui, ele não me trouxe o valor do contrato. Deixa eu fazer para ser um cadastro. Só para vocês poderem visualizar como é um recibo dentro do sistema. Um primeiro recibo, sim. Ele sai assim, neste formato, tá? Seriam duas vias. Ah, vocês também aqui dentro deles têm a possibilidade de clonar dados de recibo. Vocês podem visualizar os recibos e clonar para o mês que vem. Isso dentro do Data Money e dentro do Em Contas também.
Então, todas as opções que vocês têm num, vocês têm no outro, que é as mesmas opções, o clonar recibo. Ah, preciso gerar um recibo de mais de um serviço dentro dele, mas eu preciso definir os valores por serviço. Tem o recibo parcial detalhado. Também vocês podem gerar ele por aqui, com os detalhes de valor de cada serviço. Depois da parte, né, de manutenção de contratos, geração de faturamento, envio de notas e recibos, daí vocês podem trabalhar juntamente com o sistema na parte de contas a pagar, gerar relatórios de quitação de títulos, né, verificarem se tem muitos títulos em aberto ainda, ou se tem muita coisa para vocês realizarem a quitação ainda dentro do sistema. Podem, então, gerar remessa bancária por dentro do sistema e importar os retornos bancários também. Aqui dentro do Incontas, a nomenclatura dos sistemas é muito semelhante. Como eu mencionei bem no início, o único detalhe dentro do Incontas é o registro do escritório. Então, o primeiro passo é cadastrar o escritório com todas as informações pertinentes a este escritório aqui dentro do sistema. E no Data Money, a parte de cadastro já vai direto para o cadastro das empresas. Lembrando também para vocês que trabalham com o sistema contábil, sempre vai vir as informações que vocês têm dos outros sistemas aqui para dentro dos sistemas, ó. Então, registrou o escritório contador aqui, as empresas automaticamente viram os nossos clientes. E já aqui no Data Money, registramos as empresas aqui, automaticamente elas viram os nossos clientes. Depois deste passo a passo aqui, registramos os convênios bancários para poder fazer o envio das remessas bancárias e partimos para a parte de contratos. Geramos os contratos, faturamento e geração de notas fiscais. Posso fazer a geração das notas fiscais, mas antes eu posso fazer a emissão dos recibos de cobrança. Aí vai a critério de vocês escolherem a forma que fica melhor de trabalhar dentro do sistema. O cliente fez as quitações dos títulos, ou via retorno bancário, ou ele mandou um pagamento para vocês, vocês podem fazer as quitações aqui pela manutenção de títulos. Aline, preciso editar os meus serviços. Este é um detalhe também diferente entre o sistema Data Money e o Incontas. Dentro do Data Money, os serviços, a nomenclatura dele é serviços. Dentro do Incontas, a nomenclatura é honorários, que são honorários do escritório, por isso que tem uma nomenclatura diferente. Mas se vocês abrirem a tela, é a mesma tela, só muda a mesma nomenclatura. Então, aqui vocês podem entrar e editar cada serviço de vocês, sempre salientando que essas informações que estão aqui também estão no portal para quem vai fazer envio de notas fiscais pelo sistema. Aqui também, dentro do Data Money, do Incontas. Então, trabalhem com essas informações exatamente como está no portal da prefeitura para as notas saírem corretamente. Caso vocês não queiram gerar notas fiscais pelo sistema, por N motivos, porque são poucas notas, ou porque não tem necessidade, os meus clientes não exigem notas fiscais, vocês podem trabalhar com os nossos sistemas financeiros para fazer esse controle financeiro mesmo, tudo que entra, né, de contas a receber e os registros de contas a pagar também tem dentro do Data Money e do Incontas. Mas a gente aborda essa parte de geração de cobrança, né, para um outro encontro que a gente vai ter, tá? Então, aqui eu passei a parte de serviços, né, que é a única diferença, que é uma das diferenças também que tem dentro do Incontas e o Data Money. Para quem entrou agora ou entrou depois do horário, esse webinar, ele vai ficar disponível lá no site da Data Centro, aqui na nossa base de conhecimento também, ó, bem no final de todos os nossos sistemas, vocês têm aqui ó, a parte da internet da Data Centro, onde vocês podem entrar nos nossos portais, né, e tem a base de conhecimento, tá? Então, provavelmente, esse webinar vai aparecer aqui na base de conhecimento, tanto no Data Money, quanto no Incontas. O Cleberson Vanzella tem uma dúvida, pode questionar, Cleberson. O Cleberson está mencionando que utiliza o sistema, porém, ele só gera o faturamento das emissões bancárias. Não faz geração de notas pelo sistema, é isso, Cleberson? Ele também pode ser utilizado assim.
O sistema ele pode ser utilizado assim como o Cleberson utiliza, que utiliza apenas para faturamento das emissões bancárias, e o restante ele utiliza aqui a parte de recibos, os recibos detalhados, os recibos simples. Vocês também podem trabalhar com essa parte de recibo assim, desta forma. Lembrando sempre que se a gente fazer a geração do faturamento, ele vai trabalhar com essa parte bancária, aonde vocês podem vir aqui, gerar os recibos, os contratos, não tem problema nenhum. Mas é um plus a mais saber que o sistema também pode emitir notas fiscais. Para desabilitar essa parte de emissão de notas fiscais, vocês só tiram as opções lá de dentro do cadastro das empresas ou do escritório. Tem sites de prefeituras que é muito simples de trabalhar, mas tem sites que são mais complexos, tem mais campos para serem preenchidos que são obrigatórios. Então, a gente disponibiliza dentro do sistema esta opção de trabalhar com a envio das notas fiscais por aqui. Ele precisa apenas estar configurado conforme cada prefeitura tem. Então, aqui eu vou entrar no cadastro da empresa, vou modificar a minha empresa, e na aba Data Money tem a parte das notas fiscais. Vocês podem colocar como não, e podem trabalhar com o ambiente de produção, se querem trabalhar com notas fiscais. Esses dados aqui, ó, é que tem no portal da prefeitura, sempre tem que estar igual ao que está lá. Tá, o Cleberson mencionou mais um detalhe aqui, que quando ele gera os recibos detalhados, ele não gera o faturamento, mesmo que eu indicar a cobrança seja bancária. A gente pode até criar uma solução, uma melhoria para essa parte, Cleberson, né? De que quando você gera os recibos detalhados, ele já gerar um faturamento para esses recibos, né? Porque o que o sistema faz quando ele entende que é um recibo, é que o cliente já fez o pagamento, então esse recibo é gerado e ele aparece aqui para nós em lançamentos. Sempre que eu gero um recibo, ele vai aparecer. Não, é a Aline. Desculpa, é que eu recebi o e-mail da Jordana. Desculpa, agora que eu consegui liberar o meu microfone aqui. Eu estou só te pedir isso, Aline, porque isso me causa um certo retrabalho dentro do sistema, tá? Uhum. O que acontece? Eu estou aí, eu estou gerando os meus recibos detalhados para todos os clientes, tá? E eu não faço emissão aqui dentro do sistema. Aham. Porém, existem alguns desses clientes que eu já boto lá como recebimento através de boleto bancário. Sim. Aí eu tenho que ir lá dentro e cadastrar o título novamente. Daí tem que entrar aqui na manutenção de títulos e incluir esse título manualmente para você poder fazer a quitação dele e ele entrar como contas a receber. E isso não tem como fazer um módulo, alguma coisa? Eu posso conversar com a qualidade aqui, com a programação, né, para ver se tem como a gente melhorar esse processo, Cleberson, né, de que no momento que você faz a geração dos recibos detalhados, ou de um recibo simples mesmo, indiferente, né, ele já entre lá para o seu faturamento. Isso, ok. É uma das situações que eu tenho que me gera um retrabalho dentro, só isso. Sim. Agora, claro, se tiver uma outra forma de gerar ele lá no faturamento, para depois ele já tá no recibo, não tem problema. Só que eu acho que quando eu gero o faturamento, eu não tenho detalhado as situações que eu estou cobrando do cliente, né? Sim. Entendi. Então, Entendi. Perfeito. Não, era essa mais a minha dúvida com relação a isso. Tá certo. Eu tô com uma outra dúvida aqui também do Moisés. Ele está questionando se ele pode gerar uma lista de faturamento via planilha Excel, tanto entrada quanto saída. Aqui, na manutenção de títulos, vai entender que é o teu faturamento do período, Moisés. Aqui você pode até gerar um arquivo de exportação em Excel, tá? Aqui do contas a receber. E lá do contas a pagar, ó, registro de contas a pagar. Aí aqui você pode fazer um filtro, né, do período que você quer essa geração dos contas a pagar e também pode fazer uma geração para a planilha de Excel, tá? Aqui tem uns relatórios também. Os relatórios daí só em PDF, daí eu não tenho ele em Excel, tá? Falando em relatórios, assim, e já que abriu o leque, né, tem os relatórios aqui, né, que vocês também podem trabalhar com geração de faturamento, né, extrato de conta corrente. Os relatórios aqui, todos eles são no formato Excel.
tá? A maioria dos nossos relatórios aqui da DataCentro, eles são em Excel, a não ser o encerramento aqui, a gente não tem a opção em Excel, mas a maioria auxilia muito o cliente a trabalhar com Excel. E dentro dos registros de contas a pagar, lá nos grids, né, que todo mundo que trabalha com o sistema da DataCentro já conhece, aqui nos grids, sempre tem as opções de exportação para Excel. Aline, outra questão, existe como eu tirar um relatório de por serviço? Por serviço, deixa eu abrir aqui. Tem as contas contábeis dos serviços aqui, Cleverson, né? Se a gente procurar lá Ah, serviços, mas ó. aí ela não individualiza, ela vai toda na minha conta contábil. Não, mas tem como aqui, ó, que nem eu tenho, ó, serviço de transporte, serviço Tá. de Mas eu tenho frete, que destinar isso lá dentro do plano tem de que contas, destinar então. isso lá dentro do plano de contas, porque lá dentro Entendi. dos serviços, tanto aqui dentro do Data Money, quanto dentro do Em Contas, tem como você colocar as contas contábeis, ó, eu vou entrar aqui em serviços, tá? Vou modificar qualquer um dos serviços aqui. Aqui dentro deles tem as contas contábeis, ó. Uhum. Então, tem como gerar um extrato de conta corrente por conta contábil, determinando qual serviço deseja. Eu sei que você trabalha com em contas, então aqui a gente tem que entrar lá nos honorários, aqui em honorários, e colocar as contas contábeis para a gente poder gerar os relatórios por conta contábil, que daí, entre aspas, seria o serviço ou o honorário que vocês precisam gerar, né? Os relatórios. Tem como? Moisés, Certo, entendi. ficou claro, Cleberson? Ficou claro para Sim, você? eu não entendi. Aqui eu não Tá. tenho essa separação, tá? Então Ah, é por tá. isso que eu... É que daí fica difícil, né? Por Uhum. nomenclatura, não, só por conta contábil daí. Moisés disse que ficou claro. Obrigada, Moisés. Aqui está a tela do documento, que depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Como fazer a inclusão de contratos, a geração de faturamento, serviços e honorários, modificando a forma dos serviços e honorários que vocês trabalham dentro do Em Contas ou do Data Money, né? A manutenção de títulos, que é muito importante, e a geração das notas fiscais e os recibos, né? Como a gente mencionou, a parte de recibos. E aqui estão as nossas redes sociais, para vocês poderem acompanhar todos os webinars que a gente disponibiliza por mês. Todas essas funções a gente também tem todos os meses aqui na DataCenter. Normalmente a gente tem um webinar a cada 15 dias, ou por mês a gente disponibiliza sempre um, tá? Provavelmente, essa semana ainda tem mais um. Teremos um na quinta-feira, da parte do Inlivos, sobre diferencial de alíquotas, o DIFAL. Então, vocês podem acompanhar nas nossas redes aqui, para vocês estarem sempre por dentro, né? A gente entra sempre em contato também com os clientes, faz envios de e-mail, para vocês terem um acompanhamento de tudo que a gente disponibiliza para vocês. Tá? Em alguns dias ele já está disponível lá no nosso site, na DataCentro, ou aqui no nosso YouTube, tá? Aqui no YouTube também ficam disponíveis todos os webinars que a gente apresenta da DataCentro, né, de outros sistemas, não só dos sistemas que eu estou apresentando para vocês agora. Então, aqui tem a parte de vídeos, que vocês podem acessar aqui e visualizar qualquer rotina, algumas rotinas pertinentes, configurações de SPED CF, processos trabalhistas, contábeis, fiscal e departamento pessoal. E agora a gente vai estar disponibilizando aqui também essa parte dos financeiros, que é o Em Contas e o Data Money. Então, provavelmente ele vai estar disponível aqui, né, o vídeo, e lá na nossa base de conhecimento, como eu falei para vocês, aqui na base de conhecimento vai estar esse documento que eu vou disponibilizar também. Bom, eu vou finalizar, então, o nosso webinar. Eu agradeço muito a participação de todos. Nos vemos no próximo webinar. Uma excelente tarde e um excelente início de semana.